Preste atenção aqui no que eu vou falar, no que eu vou dizer. O tema da minha mensagem essa noite é decepcionado com Deus. Decepcionado com Deus. Há umas 2 semanas atrás, eu estava enfrentando alguns problemas. Engana-se quem pensa que pastores, ou que eu, pastor Paulo Júnior, não passo por aflições e problemas. Estava passando por umas aflições bem agudas, bem difíceis. E um desses momentos de profunda tristeza e desânimo, eu tive um sentimento no meu coração, um sentimento bem pecaminoso. E eu pensei, Deus não se importa comigo. Deus não se importa comigo. E eu senti aquela pontinha de decepção com Deus. Foi então que Deus me trouxe à luz esse texto, e foi da onde essa mensagem foi criada. E eu acredito que muitos aqui podem estar com esse sentimento, apesar de não declará-lo publicamente, apesar de não expor isso, podem estar nessa mesma situação, decepcionados, frustrados com Deus. É o mesmo sentimento que tomou os discípulos a caminho de Emaús, logo após a morte de Jesus Cristo. Passaram-se 3 dias, e eles estavam voltando de Jerusalém. Estavam ali onde eles pensavam que o seu Messias ia ser coroado. Então, eles sabem que ele morre, ele é preso, condenado e é crucificado. Então, cabisbaixos, eles voltam para Emaús, e eles estavam decepcionados. O texto diz que nós esperávamos que fosse ele que redimisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Achávamos que era ele, os discípulos tinham depositado toda a confiança, toda a esperança, toda a fé, pensavam que ele era o santo, o Messias Redentor, que viria e soltaria as ataduras de Roma, daria liberdade àquelas pessoas. Mas agora o seu rei, o seu Senhor está despido, pregado numa cruz, morto, e há 3 dias sepultado. Eles ficaram decepcionados. Muitos aqui hoje podem estar assim, seguramente estão assim, decepcionados com Deus. Talvez você aqui algum tempo, alguns anos, confiou nele, depositou sua fé nele, esperou nele, jejuou, orou, você creu com toda a sua fé, e não aconteceu nada, e você se decepcionou. Talvez é o espírito, a condição de alguns aqui. Quantos não são irmãos fiéis, caminharam com fidelidade, honraram a ele, obedeceram, fizeram tudo que estava ao seu alcance, tudo, deram o seu máximo, foram além do seu limite, depositando toda a esperança, toda a confiança nele. E o que aconteceu? Nada. Nada aconteceu. Quantos irmãos com anos de caminhada, não só cultos, não só na igreja, mas anos de fidelidade, e você foi e buscou. Irmãos, é a nossa realidade, que muitas vezes não é exposta, não temos coragem de declarar, coragem de expor, mas pode ser a sua realidade. Pastor, eu confiei, eu orei, ele me é testemunha, que eu fui até o meu limite, fui fiel, depositei toda a esperança, e quando eu mais precisei dele, ele falhou, ele não veio, ele esqueceu de mim. Eu estou decepcionado com Deus.
estou ferido com Deus. Estou magoado com Deus. E esse foi o caso da família de Lázaro. Lázaro, Marta e Maria. Lázaro estava gravemente enfermo. Gravemente enfermo, e toda a família afetada. Marta e Maria, suas irmãs. Então Lázaro morre. Lázaro não é socorrido. Lázaro não é ajudado. O Senhor esquece de Lázaro, o Senhor desampara Lázaro, o Senhor não atenta para Lázaro, e Maria vai dizer: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Maria com um tom de amargura, com um tom de tristeza, Maria com um tom de ferida, de decepção, diz: se Senhor, se estiver aqui, isso não teria acontecido. É o seu retrato. Senhor, se o Senhor tivesse me ouvido aquele dia, se o Senhor tivesse recebido minhas orações, se o Senhor tivesse estendido a mão naquela hora, eu não estaria assim, isso não teria chegado nesse ponto, porque o Senhor permitiu. Então, a frase de Maria revela: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, eu estou decepcionada com o Senhor, frustrada com o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor era o nosso amigo, íntimo de Lázaro, amava-nos, contudo, esqueceu de nós. Vamos entrar nessa história e vamos ver. A história que vai nos mostrar pessoas decepcionadas com Deus. Talvez, meu irmão, você fica decepcionado com muita gente. Está decepcionado com esse governo Dilma Lula. Está decepcionado com o prefeito da sua cidade. Está decepcionado com o seu chefe, seu patrão que te pregou uma peça e mostrou ter um caráter corrupto. Está decepcionado com seu marido, um homem que tem sido desleal, um homem que afundou você em dívidas. Talvez as decepções foram com filhos que você investiu, amou tanto, e te traíram a sua confiança. Decepcionados talvez com a esposa, com o pastor, com tanta gente, mas hoje não. Hoje talvez você esteja decepcionado com Deus. É com o Senhor da sua fé, é com Deus que criou os céus e a terra. A decepção, a pontinha de tristeza, de ferida, é com Ele, é com o seu Deus. E o texto vai nos mostrar como isso acontece. O verso 3, João 11, verso 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Até aí. Primeiro, Lázaro estava cometido de uma enfermidade. Lázaro tinha um problema. Esse era o impasse de Lázaro. Essa era a provação de Lázaro. Essa era a área trágica de Lázaro. Era uma enfermidade. Mas nós dá a entender a Escritura que era uma enfermidade gravíssima. Era um problema seríssimo. Era uma enfermidade aguda. Por quê? Porque ao se enfermar, eles não chamaram médico, não chamaram uma assistência hospitalar, eles chamaram Jesus. E Jesus, quando é acionado, é para operar milagres. Isso significa que eles nem requisitaram a medicina. Foram direto em Jesus, mostrando assim que a enfermidade era gravíssima.
era gravíssima. Você não recorre a Deus com uma banalidade, meu irmão. Você não recorre a Deus por uma futilidade. Talvez você também, meu irmão, você também está envolvido em um caso gravíssimo, em uma situação gravíssima, em uma doença gravíssima, em um conflito familiar gravíssimo. Se meteu em dívidas, se meteu em situações, pastor, é gravíssimo, é urgente, é uma situação, pastor, que está acima do meu poder. Aí o que Deus mostra aqui para eles? O que é revelado no texto? A incapacidade de Deus, a incapacidade de ajudar aquele povo. Porque o texto revela o quê? Verso 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. As pessoas ficam decepcionadas porque às vezes se deparam com um Deus incapaz. Um Deus incapaz. Por que eles usaram esse termo? O verso 5 ainda diz: ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Era declarado que ele os amava. Era explícito e patente que Jesus amava Lázaro. A Bíblia está recheada de textos que Deus nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira, com eterno amor te amei, Jeremias diz, e com laços de benignidade te atraí. O amor de Cristo nos constrange, está claro e explícito que Ele nos ama. Contudo, Ele não evitou a enfermidade de Lázaro. Mostrando a sua incapacidade de evitar. Se o Senhor me ama, por que o Senhor permitiu isso? Aquele a quem amas, o Senhor deixou na cama. Aquele a quem ama, o Senhor deixou aquele acidente trágico. Aquele a quem o Senhor ama, o Senhor permitiu aquele crime. O Senhor permitiu aquele óbito. O Senhor permitiu aquela desgraça. O Senhor vive declarando que nos ama, contudo nos deixa sofrer, contudo nos deixa passar as piores provações. Como é que pode um Deus que diz que me ama tanto deixar isso acontecer? Como é que pode? O Senhor é incapaz de ajudar Lázaro. O Senhor é incapaz de me ajudar. Nós ficamos decepcionados com Deus, de ver muitas vezes a sua incapacidade de nos ajudar. Deus ama todos. Ele ama. Mas como pode um Deus que me ama permitir isso? Como pode Ele permitir isso na sua vida? Como pode Ele deixar levar seu pai? Por que Ele levou seu pai? Por que Ele não fez nada? Por que Ele deixou você perder tudo? Ele disse que te ama, mas não livrou você. Não deixou seu filho sair de casa. Não impediu a enfermidade. Ele te ama, mas o exame deu positivo. Um tumor maligno. Por isso nós ficamos decepcionados. Ele te ama, mas deixou seu filho na cama. Ele te ama, mas não te livrou do adultério. Ele te ama, mas foi incapaz de impedir essa desgraça, esse acidente, esse furto. Te ama, mas não te livrou desse pecado. E você se sente sujo, envergonhado, porco, culpado, porque Ele não se incomoda com o seu pecado. Gideão sentiu isso, Juízes 6:12. Então o anjo do Senhor apareceu e disse a Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor te ama, homem valente. E Gideão estava decepcionado com Deus. Gideão respondeu Gideão: ai meu Senhor, se o Senhor me ama, então por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Se o Senhor nos ama, por que essa peste?
morte, se o Senhor nos ama porque essa praga, se o Senhor nos ama porque a dor, porque a solidão, a tristeza, por quê? Estamos decepcionados por ver a incapacidade de Deus de nos ajudar. Por que mais as pessoas se decepcionam? Por que mais as pessoas se decepcionam? Por causa da indiferença de Deus. Da indiferença de Deus. Vejamos o verso 6. Quando Jesus, pois, soube que Lázaro estava doente, presta atenção, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Senhor, Lázaro está doente numa região. Mandaram alguém ir. Vai lá avisar Jesus que ele está doente. Aí chega um homem a cavalo, um dia de viagem. Senhor, Lázaro, a quem amas, está doente. O Senhor, ficou mais 2 dias lá ainda. Tá bom. Ficou 2 dias. Mostrou uma indiferença pela agonia de Marta, uma indiferença pela agonia de Maria, uma indiferença pelo pobre amigo, pelo pobre irmão a quem amava. Não se atentou, não se quebrantou, meu irmão, indiferente. Demorou ainda 2 dias. Não é importante essa doença, deixa isso para lá, a hora que der eu vou. A decepção com Deus vem por causa disso. Você orou, você pediu, você implorou, e Ele não atendeu. E ainda demorou 2 dias. Parece que Deus não se importa com você. Parece que Deus não se importa com a situação dos seus filhos. Parece que Deus não se importa com a sua condição, com a sua condição moral, espiritual. Parece que Ele está indiferente, porque só quem está passando sabe a penúria, só quem está passando sabe o ultraje, o infortúnio que é essa situação que você está. E você está ali, não é brinquedo que você está passando, é dor, é calúnia, é opressão, é angústia, é cada dia um resultado pior. E você, Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo esse casamento, o Senhor não está vendo meus filhos, o Senhor não está vendo onde está indo minha família, olha para a minha vida, olha para o meu corpo. Parece que Ele não se importa, parece que Ele está indiferente. Nós ficamos decepcionados com Deus, por às vezes pensar que Ele é indiferente. Parece que Ele está nos altos céus, gozando das suas glórias com seus anjos, na sua exímia perfeição e sabedoria, e desamparou o seu povo. Irmão, talvez um tenha uma condição melhorzinha com o outro, mas talvez tem irmãos aqui que estão no vermelho, que estão numa condição desesperadora, que estão no final da linha, e dizendo, eu não sei mais até quando eu vou suportar, eu não sei mais a quando eu vou conseguir carregar esse fardo. Pastor, mas eu clamo, eu jejuei, eu reuni a igreja, eu clamei, eu arrependi dos meus pecados, eu obedeci, mas parece que Ele está indiferente. Por isso eu estou decepcionado. Que mais? Porque ficamos decepcionados com Deus. Primeiro, por causa da sua incapacidade de nos ajudar. Ele podia ter permitido. Às vezes a sua queixa não é para Ele curar, não é para Ele salvar nem livrar. A sua queixa é por quê? Por que isso aconteceu? Por que Ele deixou? Ele não disse que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. Onde estava o anjo do Senhor quando eu mais precisei? Por que Ele permitiu a minha mãe, meu pai, meus filhos acontecer isso? Por quê? Não tem mais volta, já se foi, acabou, e agora, pastor? Você fica decepcionado por causa
da incapacidade, da indiferença. Não é possível que Ele não atenta para o meu gemido. Não é possível que Ele não sente as minhas dores. Não é possível que Ele tenha prazer nos meus flagelos. Terceiro, ficamos decepcionados por causa da irresponsabilidade de Deus. Às vezes nós pensamos que Deus é irresponsável. Veja só, o que era ruim se torna agora irreversível. Veja no verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já na sepultura. Havia 4 dias. Ok? Quando deram o aviso para Jesus que Lázaro estava enfermo, Jesus demorou 2 dias para vir, e mais 2 dias de viagem. 4. Isso é uma responsabilidade. Como é que você avisa alguém de um problema grave e essa pessoa vem 4 dias depois? Como é que você aciona o médico falando de uma hemorragia? Como é que você tem um infarto, um derrame e te atendem 4 dias depois? Isso é uma irresponsabilidade muito grande. Isso é crime previsto pela lei, omissão de socorro. Mas o Senhor demorou 2 dias, mais 2, 4 dias depois. Às vezes sentimos que trata o nosso caso com irresponsabilidade. Talvez às vezes nós olhamos para nós e vemos, meu Deus, mas como é que Deus deixa chegar nesse ponto? Como é que Deus deixa tudo isso? Desce lá embaixo e fala lá, meu filho. Como é que pode tudo isso? A irresponsabilidade de Deus. Agora veja, o que era ruim se tornou irreversível, porque agora Lázaro não está mais doente. Quando Jesus chega, Lázaro está morto. Chegou tarde demais. Ele já morreu. Lázaro não está mais doente. Tarde demais, Deus. Não foi assim com você? Agora não há necessidade. Quando o recurso apareceu, uma resposta veio, mas agora se perdeu, acabou, meu pai já se foi, meus filhos se foram, eu contraí a doença, não tem mais jeito. E parece que Ele usa de uma irresponsabilidade muito grande conosco. O senhor não está vendo que eu estou tendo problema agora? O senhor não está vendo que eu preciso de uma resposta hoje? O senhor não está vendo que é grave? Você não está vendo que é uma coma? O senhor não está vendo que eles estão levando a minha casa? O senhor não está vendo que o meu filho está internado numa clínica? Senhor, como é que pode o senhor demorar desse jeito? Como é que pode o senhor ver esse estado que eu estou e me tratar dessa maneira? Que responsabilidade é essa? Como é que o senhor faz isso com um filho seu? Como é que o senhor trata um filho com esse desdém? Como é que o senhor faz desse jeito, Deus? Era o sentimento de Marta, de Maria, era o que Ele fez com Lázaro. Talvez foi assim com você. Você está decepcionado porque você está dizendo, Senhor, agora é tarde, Senhor, agora já se foi, Senhor, eu perdi tudo, Senhor, não há mais esperança, Senhor. Senhor, como é que pode o Senhor me deixar míngua desse jeito? Como é que pode o Senhor tratar minha família, o meu caso desse jeito, Senhor? Estamos decepcionados por isso. Estamos com a ponta de decepção, de amargura, de frustração, de ferida com Deus. Porque Ele tem tratado a nossa causa desse jeito. Agora vamos ver o consolo dos homens. Já que Deus não vem, vem os homens. Vamos ver então, verso 19.
Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito do seu irmão. Irmão, veja só, já que Deus não vem, outros vêm, meu irmão. É assim, meu irmão. Por isso que as pessoas vão buscar conselho nos homens. Salmo 118, verso 8, é melhor confiar no Senhor do que no homem. Mas quando você confia nele um dia, 2, uma semana, 1 ano, 10 anos, e ele não vem, e ele não responde, ele não honra, qual que é a saída? Já que Deus não vem, os homens vêm. Já que a provisão de Deus não vem, vem a do homem. Já que o consolo de Deus não vem, vem dos homens. Vem dos homens, vem das seitas. Eu converti, eu criei, eu esperei, pastor, mas não aconteceu. Ele não respondeu, então sabe o que eu fiz? Fui procurar uma seita, fui procurar uma oração forte, fui procurar uma igreja que trate do meu problema de maneira imediata, de maneira profunda, de maneira precisa. É assim que acontece, meu irmão. Já que Deus tarda, já que Deus demora, já que Deus não falha, já que Ele está indiferente conosco, procuramos os homens, as seitas. Aí tem outra. Não vem Deus, vem o diabo. Quer ver onde encontramos isso? 1 Samuel 28, 7, 15. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tem espírito de feiticeira. Eu quero consultar o diabo agora, Satanás. Deixa ele vir, para que vá ela e consulte ela por mim. Por quê, Saul? Cadê? Deixa eu ver aqui. Buscar a mulher que tem espírito de feiticeira, vá ela porque conserte por mim. Aí ela diz ele diz para a feiticeira: porque Deus não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que eu hei de fazer. Deus não fala comigo nem por sonhos, nem por profetas, nem pela palavra, nem nos cultos, nem através dos irmãos. Então eu procurei você, bruxa, você, pitonisa de Endor, você, para que me dê uma palavra, para que me faça saber o que eu tenho que fazer. Isso é uma realidade, meu irmão. Pessoas estão procurando seitas, procurando homens, até o diabo, porque na visão delas, Deus não fala, Deus não me consola, Deus não fala comigo. Eu estou decepcionado com Ele. Verso 19 é o consolo dos homens. Verso 21, sexto, o nosso desabafo. O nosso desabafo. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Olha o nosso desabafo, meu irmão. Senhor, nosso desabafo é assim. Pode desabafar hoje, meu irmão. Pode dizer: se o Senhor tivesse feito, eu não estaria nessa situação. Meu filho não estaria assim. Meu casamento não estaria assim. Minha condição espiritual não estaria assim. É o desabafo de Marta quando viu ele. O que Marta estava dizendo, sabe o que era? Quando Jesus chega, tudo ferrado, o homem quatro dias debaixo da terra, todo mundo chorando, e Marta diz: Senhor, eu estou decepcionado com o Senhor. É isso que Marta fez. Se o Senhor tivesse evitado, se o Senhor não tivesse esquecido de mim, meu irmão, nosso desabafo, meu irmão, se o Senhor não tivesse esquecido da gente, como Gideão, o que foi feito das promessas, dos seus milagres que fez no Egito, agora o Senhor nos desamparou e estamos nessa situação, Senhor. É o desabafo de Marta, meu irmão, é o desabafo dos crentes, é o desabafo dos irmãos.
Senhor, se estiver aqui, mas o Senhor não veio quando eu mais precisei, o Senhor não atendeu, olha aqui onde as coisas foram parar. É o mesmo desabafo de Jeremias 20, verso 7. Olha o que Jeremias diz: o Senhor levanta ele como profeta, faz promessas a ele, fala que ele vai ser um arauto, de repente sai tudo errado. As pessoas se endurecem contra ele, perseguem ele, prendem ele. E Jeremias está ali preso num poço de cepo. E ele diz: Senhor, tu me enganaste, eu fui enganado, foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro e todos zombam de mim. Jeremias 15, 18, porque te tornaste para mim como um ribeiro seco, cujas mananciais falham. Esse é o nosso desabafo. É o seu desabafo. Desabafo daqueles que estão decepcionados com Deus. Agora, vamos ver as consequências da decepção. O que elas trazem? Verso 31. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolaram, vendo-a levantar-se depressa e a sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Meu irmão, não tem saída, o jeito é chorar. A consequência é um sentimento de tristeza, é um sentimento de abatimento. Lágrimas escorrem do nosso rosto pelo desamparo, pela indiferença, pelo esquecimento. Não tem mais jeito. Ele falhou, a saída é chorar. Não foi assim com você? Quando você se deu conta que tinha perdido tudo, que tinha sido esquecido e que tudo foi por água abaixo, você chorou. Não tem mais jeito. Ele falhou. A saída é chorar. Salmo 6, 6 e 7 é o espírito de Davi, é a condição de Davi. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Já estou cansado do meu gemido e toda noite faço nadar a minha cama e molho o meu leito com as minhas lágrimas. É a condição, meu irmão, daquele que está decepcionado com Deus. Choro. Levanta a mão aqui quem não derramou lágrimas esse ano. Levanta a mão aqui quem já não tem poder de dizer: pastor Paulo, se o senhor deixar, eu vou ir na frente e falo: Deus, as minhas lágrimas secaram. Já não tem mais lágrima de tanto que essa mulher chorou, de tanto que esse homem chorou. Por quê, meu filho? Porque eu estou decepcionado com o Senhor. Estou decepcionado. Tantos falam do Senhor, tantos contam testemunho, tantos falam dos seus feitos, tantas promessas na Bíblia, mas comigo, o Senhor falhou. O que mais que aprendemos? A decepção é contagiosa. Veja o verso 36, 37. A decepção é contagiosa. Verso 36. Então disseram os judeus: vede o quanto amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Até aí. Veja só. Aquelas pessoas que eram próximas de Lázaro, escute, presta atenção. A família de Lázaro, os amigos de Lázaro, olha aqui, igreja, eles sabiam que o irmão deles era fiel, eles sabiam o quanto aquele homem era devoto, o quanto aquele homem lia, jejuava, o quanto era crente. Quando viram o homem morto, eles falaram: meu Deus, como é que Deus não ajudou esse homem? Eu não conheci um homem, uma mulher, uma pessoa tão fiel, como é que Deus deixa nesse estado? Sabe o que eles ficaram? Ficaram decepcionados também. A decepção é contagiosa. Ficar assim, muito estranho esse Deus. Que decepção. Li tanto a respeito dele,
vi tanta testemunho sobre ele. Ele fez para tanta gente. Por que não fez para esse? As pessoas ficam decepcionadas também. Sabe por quê, meu irmão? Tanta gente testemunhou da sua fé, meu irmão. Viu que você foi uma mulher honesta, honrosa. Você creu, acompanhou sua trajetória. Um homem, um jovem piedoso, tentou. E agora eles olham para você e vê você nessa situação. E vê você desse jeito. E eles falam, não é possível que Deus não vai honrar uma mulher dessa. Não é possível que Deus não vai escutar um homem desse. Como é que pode Deus deixar uma pessoa tão fiel nesse estado? Não é possível. Essas pessoas ficam decepcionadas. E é uma pena que a minha voz está acabando. Minha voz está se perdendo. Estou muito decepcionado. Lembra de Moisés? Deus disse para ele, vai a Faraó e solta meu povo, e diga a ele isso, ele vai deixar. Moisés vai lá, isso aí, Faraó, sai e liberta o povo que Deus mandou. Faraó olha para ele, os hebreus são meus escravos, suma daqui. Chegou para os feitores, manda esse povo agora fazer tijolos, sem palha, e a mesma quantidade. Moisés ficou decepcionado. Moisés chega no arraial, todos eles lá, agora vamos ter que fazer tijolos com palha. E todos eles, não é possível. O Deus que apareceu no Sinai, o Deus que derreteu o rochedo do Sinai, o Deus que apareceu na sarça, me faz uma promessa, agora chega lá e nada. Faraó me humilha, Faraó dobra o peso do trabalho dos hebreus. E todos os hebreus ficam desmotivados e decepcionados, porque a decepção é contagiosa. Êxodo 5:22, então tornando-se Moisés ao Senhor, diz, Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste, Senhor? Quantos estão entendendo? Diz amém. Você está assim? Essa é a sua condição quando você entrou aqui? Você está decepcionado com Deus? Pode ser, meu irmão, que você não expressa isso publicamente, não declara, mas pode ser que esse seja o seu coração, seu espírito. Agora deixa eu fazer uma pergunta, preste atenção. Agora, existem motivos reais para você ficar assim? Existe de fato motivos para você ficar decepcionado com Deus? Será que Deus é de fato assim, indiferente, acomodado? Será que Deus é frio, irresponsável, calculista? Será que aqui está expressado o caráter de Deus verdadeiro? Será que há motivos reais para você ficar decepcionado com Ele? Ou será que é enganoso o seu coração? Ou será que são setas que o diabo mandou? Ou será que você está tendo uma visão distorcida da graça e da soberania de Deus? Não. Deus não é assim. Não. Eu vou te mostrar que você não precisa ficar decepcionado com Deus. Deus não é assim. Se você está decepcionado com Deus, se é uma ponta de amargura, tristeza, frustração no seu coração, feridas contra Deus, eu quero dizer para você se arrepender. Deus não é assim, não há necessidade de você ficar decepcionado com Ele, e eu vou te mostrar. Primeiro, seu problema não é tão grave assim. Esse problema, essa tragédia, não é tão grave assim. Tem solução. Existe solução para o seu problema. Se não, vejamos no verso 4. João 11:4. Veja só.
Ao receber a notícia, disse Jesus, a hora que recebeu a notícia da enfermidade de Lázaro: esta enfermidade não é para a morte. Até aí. Senhor, Senhor, acode. Senhor, aconteceu uma tragédia. O que foi, meu filho? Senhor, Lázaro, estou enfermo. Sabe o que o Senhor diz? Keep calm. Mantenha calma. Essa enfermidade não é para a morte. O Senhor está dizendo: calma. Isso que você está vivendo não é tão grave assim. Isso que você está passando tem solução. Qual que é a ideia aqui? Essa enfermidade não é para a morte, mas ele sabia que Lázaro ia morrer. A ideia é assim: calma, Lázaro pode até morrer, mas Lázaro não permanecerá morto. A ideia de Jesus é assim: calma, eu estou no controle, eu tenho controle da vida de Lázaro e nada sucederá a ele. O Senhor está dizendo: não fique decepcionado com ele. Por quê? Essa situação não é tão grave assim, meu irmão. Calma, pode ser para você. Essa situação tem solução. A Bíblia diz: e essa enfermidade não é para a morte. Irmãos, Deus está no controle da vida do seu filho. Deus está no controle desse casamento. Deus está no controle dessa tragédia. E Ele está dizendo: mantenha calma, não é tão grave assim. Eu estou no controle. Jesus está dizendo: calma, não se apavore, não é o fim. Esta enfermidade tem um propósito. Oh, que coisa, hein? Deus está dizendo: tudo isso aconteceu porque tem um propósito. Ele fala assim: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Ou seja, essa enfermidade tem um propósito. Aí Jesus está dizendo assim: agora vocês vão entender por que que eu permiti, por que que aconteceu, por que que chegou onde chegou, porque tem um propósito maior na sua vida. Deus está no controle, não temas, Deus é contigo, não temas, Deus tem um propósito, não temas, ainda não é o fim, não temas, ele não permanecerá morto. Primeiro, nós vemos o controle de Deus. Deus está no controle. É bom saber isso ou não? Antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo Deus, operando Deus, quem impedirá? Desde a antiguidade nunca se viu nem se ouviu de um Deus semelhante a esse, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando, Deus está agindo. Como é que o senhor sabe que Deus está trabalhando? Porque o próprio filho falou: meu pai trabalha até agora, e eu também. O Senhor está trabalhando, o Senhor está no controle do batimento cardíaco, está no controle da glicose, está no controle do açúcar no seu sangue, está no controle, meu irmão, tem o controle da sua conta bancária, da onde vão e voltam os seus filhos. Deus está no controle, seja a pior das adversidades. Essa enfermidade não é para a morte. Segundo, primeiro nós vimos o controle de Deus. Agora, você vai ver o interesse de Deus. Não precisa você ficar decepcionado. Primeiro, porque Ele tem o controle de tudo. Segundo, porque Ele se importa com você. Ele tem interesse em você. Vamos ver agora o interesse de Deus. Verso 11. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. A informação chegou até Jesus. Isto dizia, depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertar. Hora que deram a informação para Jesus: Lázaro, sabe o que eu sei, ele está doente, tal. Jesus, eu vou. Eu me interesso por essa família, eu amo este homem,
suas dores são minhas dores, seus problemas são meus problemas. Eu tenho interesse na vida de Lázaro, eu tenho interesse na saúde de Lázaro, eu tenho interesse no bem-estar dele. Meu irmão, Deus tem interesse em você, meu irmão. Ele disse: eu vou, meu irmão. Ele vai até você, meu irmão. Ele quer ir até você. Ele não foi ainda. Quem sabe ele não está a caminho. Quem sabe ele está alguns dias de viagem. Mas ele vai chegar até você. Ele vai até você. Ele quer ir até você. Esse é o interesse de Deus. Lembra de Êxodo, o mesmo Êxodo de Moisés, 430 anos no cativeiro. Moisés sobe lá na sarça, a Bíblia diz que Deus desce. E Moisés ora pelo povo e Deus fala assim: Moisés, tenho visto a aflição do meu povo, tenho ouvido o seu clamor, e tenho sentido suas dores. Eu estou vendo o que o povo passa, Moisés. Eu estou ouvindo as aflições dele. E eu sinto as dores. Aí sabe o que a Bíblia diz? Pois eu desci dos céus para ver o que acontece. Vim a fim de resgatá-los e levar para uma terra que manda leite e mel. O que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, eu tenho interesse nesse povo. Eu me importo com a dor desse povo. Eu me importo com o sofrimento desse povo. Por isso eu desci. Eu vim de encontro com esse povo. Jesus está dizendo: eu vou para despertá-lo. Ele vai até você, meu irmão. Ele quer ir até você. Se ele não foi ainda, uma hora ele vai. Uma hora ele chega. Quem sabe não está a caminho. Quem sabe a qualquer momento as portas se abram e Jesus entre e Jesus opere. Ele vai trazer a resposta. Primeiro, o controle de Deus, a soberania de Deus. Segundo, o interesse de Deus. Deus não está indiferente, Ele se importa com você. Terceiro, vamos ver agora, para você não ficar decepcionado, a providência de Deus. Verso 14 e 15. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que não lá estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. O quê? Sabe o que Jesus disse? Lázaro morreu. Lázaro está morto. E me alegro de não ter ido antes. Que, Jesus? Jesus está dizendo: eu não fui lá antes porque eu não quis. Como é que é? O senhor sabia que Lázaro está doente? Sabia. O senhor podia ter chegado antes de morrer? Podia. O senhor permitiu que a tragédia... Permiti. Por quê? Foi providencial. Mas eu não estou entendendo. Pensa comigo, apóstolos. Apóstolos se reúnem. Pedro, cabeçudo, né? João ali mais amoroso, mas não era muito inteligente também. Gente, mas o homem está doente, precisando de cura. Ele fala: ainda bem que eu não fui, me alegro de não ter ido. Mas para quê? Para eles crerem. Mas como? Veja só, se o homem está doente, eu vou lá e curo a doença dele. É uma coisa boa, não é? É. Mas ia despertar algum interesse na fé dos outros? É, mais ou menos, Jesus. Agora, se eu deixo ele morrer, em vez de ir lá para curar a doença, eu vou e ressuscito ele. Qual vai ter mais impacto? Qual vai causar um estrondo? Isso vai produzir fé, vai levar eles a crerem e vai proclamar o meu messianato, o meu ministério. Por essa razão, então o que está dizendo? Agora você entende porque Jesus não te respondeu na hora. Agora você sabe porque Deus permitiu a tragédia. Porque permitiu tudo aquilo, foi providência dele. Ele tinha um propósito maior. Ele não queria curar Lázaro, ele queria ressuscitar Lázaro, para que eles todos crescem no seu poder. O Senhor está permitindo isso, é providência, meu irmão. É porque Ele não quer fazer uma coisa pequena. É porque tem algo muito maior na sua vida. E isso vai estimular a sua fé, vai fazer sua fé aumentar. É providência de Deus.
Entendeu? Aqui entra em cena, primeiro, a soberania de Deus. Segundo, o interesse de Deus. Agora, a providência de Deus. Não fique decepcionado com Deus. Deus está no controle. Não fique decepcionado com Deus. Deus não é indiferente, Ele importa-se com você. Não fique decepcionado com Deus. A providência de Deus é que está por trás dessa provação. A providência de Deus está por trás dessa prova. A providência de Deus está por trás desse horror, desse deserto. Por quê, pastor? Porque Deus tem algo muito grande, algo maior para ser feito. E com qual propósito? Para que eles creiam, para que a sua fé dilate, para que você veja o poder de Deus, para que a sua fé seja exercitada, para que vocês creiam no Filho de Deus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Que mais? Por que eu não tenho que ficar decepcionado com Deus? Por causa do consolo de Deus. Do consolo de Deus. Vejamos o verso 23. Diz assim: declarou-lhes Jesus: teu irmão há de ressurgir, Marta. Verso 24, eu sei, replicou Marta, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição. Né? Marta pensou, ele vai ressuscitar mesmo um dia, né, no último dia. Verso 25, mas disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Presta atenção aqui. Veja o consolo de Deus. Veja que coisa bonita aqui. Veja isso aqui, Lucas, Alexandre. Jesus chega, o homem está morto. Está todo mundo chorando. Jesus vai consolar ela, filha. Não temas, fica tranquila. Ele há de ressuscitar. Aí Marta, eu sei, ele era crente. No último dia ele vai ressuscitar. Marta pensou que Jesus está falando da ressurreição final. Morreu, já foi, um dia ele vai ressuscitar. Jesus disse: Marta, você não está entendendo. O quê? Marta, ele vai ressuscitar agora. Ele vai ressuscitar hoje. Ele vai ressuscitar no instante. E Jesus consola Marta com essas palavras: Marta, a morte não tem a última palavra. Marta, a alma voltará para esse corpo. Marta, Lázaro se erguerá dos mortos hoje. Não temas. Consolou Marta com a palavra. O que é isso? É assim. Você está com problema e está assim: pastor, agora se foi. Quem está com a doença grave, presta atenção. Problema do Thales, filho da Cidinha, problema dos filhos da Cleusa, problemas com o nosso pecado. Vem alguém assim: filha, não temas, ele há de ressuscitar. Ou seja, esse problema só no céu vai resolver, Cleusa. Esse problema, Cidinha, só com a volta de Jesus, só na eternidade. É isso que você diz, o problema só se resolverá na glória. Que pena, eu sei disso. Mas Jesus está dizendo: não, é agora, é hoje, é agora. O Senhor está dizendo, meu irmão, sim, há situações que é só com a glorificação do corpo, só no arrebatamento, só com a volta de Jesus, teremos pleno gozo, plena paz, perfeição. Mas não é disso que Ele está falando, Marta. Eu não estou dizendo da ressurreição final dos santos. Lázaro vai ressuscitar hoje. Lázaro vai levantar agora. Meu irmão, existem problemas que Deus vai mover aqui nessa terra. É aqui, pode ser hoje, pode ser agora. Alguém crê? É hoje, é agora. O Senhor está consolando você. Seu problema há de se resolver, filho. Olhe para mim. Seu problema há de resolver. Aí o Tamar olha: pastor, eu sei, lá na glória vai tudo se resolver. Jesus está dizendo: eu não estou falando da glória. Como é que é?
Eu sei que no último dia ele vai ressuscitar. Eu não estou falando da ressurreição. Eu estou falando de hoje. Eu estou falando, vocês verão meu poder hoje. Vocês verão meu poder agora. Essas palavras não te consolam? O Senhor está dizendo, eu posso tocar em você hoje. Eu posso mover na sua vida hoje. Eu posso trazer da morte para a vida hoje. Hoje. Para te consolar. Está decepcionado com Deus ainda? Essa é o consolo de Deus. Para você não ficar decepcionado com Deus, estamos terminando, não fique nervoso. Vamos ver agora a misericórdia de Deus. Para aqueles que estão decepcionados com Deus, vamos ver a misericórdia de Deus. Acompanhe comigo verso 33. Jesus vendo Marta chorar, Maria chorar, Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultastes? Eles responderam, Senhor, vem e vê. Verso 35, Jesus chorou. Meu irmão, você não precisa ficar decepcionado com Deus. Veja só a misericórdia de Deus. Quando Jesus ficou sabendo que Lázaro estava morto e se parou diante do túmulo, a Bíblia diz que Jesus foi tomado de compaixão e Jesus chorou. Eu estou aqui essa noite para dizer, Jesus se importa com você. Jesus geme com você. Jesus chora com você. É a misericórdia de Deus. Ele tem misericórdia de você. Ele tem misericórdia do seu sofrimento. E Ele chora com você. Que Deus maravilhoso. Não se decepcione com Ele. Não fique frustrado com Ele. É a misericórdia do Senhor entranhável. É a misericórdia do Senhor que se fez homem. A Bíblia diz que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que em tudo foi tentado, segundo nossa semelhança. Ele sentiu nossas dores, Ele conhece a gente, Ele se compadece e Ele chora. Deus tem tido misericórdia de você, meu irmão. Caminhando para o final, por que eu não posso ficar decepcionado? Por causa da onipotência de Deus. Versos 38. Abra comigo. Verso de número 38. Jesus, agitando-se novamente em si, encaminhou-se para o túmulo. Veja só. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse Marta, olha a incrédula, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Para aí com o dedo e olha para mim. Já cheira mal quer dizer o quê? O corpo estava em estado de decomposição, de putrefação. Os bichos já estavam comendo. Por que Jesus escolheu 4 dias? Porque até 3 dias você podia enterrar, pôr alguém numa gruta que a pessoa acordava. Para ter certeza da morte, tinha que ser 4 dias. Para saber se está morto, morto mesmo. Jesus esperou 4 dias. Para que todas as funções vitais daquele corpo se exaurissem, se esvaíssem, terminassem. Para que aquele homem começasse a estar de degradação, de putrefação. Para que ele estivesse completamente morto. Para quê? Presta atenção, vamos lá. Verso 40. Respondeu Jesus, não disse eu, se creres verás a glória de Deus? Presta atenção que Jesus está dizendo. Olha só, não importa o qual estado esteja a sua situação, se você crer, você vai ver a glória de Deus. O que é a glória de Deus? Você vai ver a onipotência de Deus. Eu acho que aquela mulher creu. Vamos ver agora o verso 41. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouvistes.
Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, presta atenção agora aqui não é o homem que vai dizer, é Deus. E tendo dito isto, clamou em alta voz e disse: Lázaro, vem para fora. Verso 44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com as ataduras, e o rosto envolto em lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Até aí. Por que você não fica decepcionado com Deus? Por causa da onipotência de Deus. Veja só, esse milagre não foi só a ressurreição. Esqueci o nome do irmão. Não foi só a ressurreição. Se ele só ressuscitasse, tinha que ressuscitar gordo, inchado, roxo, cheio de bicho. Isso é ressuscitar. Jesus teve que reconstituir o aparelho digestivo, o batimento cardíaco, a melatonina voltar para a pele, os cabelos para a cabeça, as unhas para as mãos. Jesus teve que voltar a coloração da pele. Jesus teve que recompor todo o sistema cardíaco. Jesus recompôs todo o tecido putrefado. A onipotência de Deus entrou nos túmulos, nos corredores, e foi reconstituído Lázaro, e fez o coração bater, e botou Lázaro de pé, ao som da voz que disse: Lázaro, vem para fora. Meu irmão, não se decepcione com aquele que é onipotente. Pode já estar cheirando mal a sua situação, pode ser de 4 dias, mas se ele disser: vem para fora. Leonardo de Ravenhill fala uma coisa interessante. Eles enterravam essas pessoas em túmulos, e dentro desses túmulos tinha um monte de morto junto, né? Ele fala só: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem. Porque se Jesus só fala: vem para fora, vinham os mortos do mundo inteiro, levantava. Aí Deus, Jesus, não, é só Lázaro, o resto fica. A onipotência dele é tão extraordinária. Se ele fala: vem para fora, tudo quanto é morto ia estar saindo até hoje. Mas diz: Lázaro, só Lázaro, vem para fora. E aí? Está decepcionado ainda? Quem não quer um Deus desse? Onipotente, que faz o machado flutuar nas águas, que fecha a boca dos leões, aquele que derruba Golias com a pedra na testa, aquele que fende o mar e coloca 2 colunas e faz Israel passar a seco. Esse é o nosso onipotente Deus. O que é difícil para Deus aí? Qual que é o teu problema que Ele não pode resolver? Hein? Tu tens um braço poderoso, forte é a sua mão, e elevada é sua destra. Ó Deus, a Bíblia, meu irmão, a Bíblia diz: ó Deus, tu és Deus, coisa nenhuma te é maravilhosa. Meu irmão, grande em força, forte em poder. Deus tem poder, meu irmão. É o grande eu sou. Último versículo, último tópico para encerrar. Agora você vai saber o grande propósito de todas as coisas. Você vai saber qual é o grande propósito de você passar tudo que você passou, passe e passará. O grande propósito de tudo. Vamos ver o verso 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Agora volta no verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Qual que é o grande propósito, meu irmão? No final das contas, quando Lázaro ressuscita, a Bíblia diz que todos creem, todos exaltam a Deus e todos dão glória a Deus. Quando passa um diagnóstico de Jesus, eu não vou lá agora, deixa piorar, deixa tudo acontecer, deixa o pior. Ok, mas por que o Senhor vai permitir isso?
Lázaro não vai permanecer morto. Mas tudo isso, tudo, presta atenção na sua vida, tudo que você já passou